Quilombo do Jabaquara é o segundo maior do Brasil e estima-se que tenha abrigado 10 mil escravos fugidos das fazendas do interior do estado. Você vai ver agora um passeio a pé pelas ruas e pela história da cidade de Santos, com temática voltada à cultura, história e cotidiano dos africanos e afrodescendentes que passaram pela cidade. O ponto de partida é a Praça Major Quintino de Lacerda, em Santos. Natural de Sergipe, Quintino de Lacerda foi um dos mais dedicados defensores do movimento abolicionista na cidade. Em seu quilombo, no Jabaquara, acolhia os negros fugitivos, dando-lhes conforto moral, teto, comida e trabalho. É um espaço muito importante na desestruturação do sistema escravista no Brasil, porque ele foi criado aqui na encosta do morro, né? Justamente porque ele estava protegido, um pouco distante da cidade, da área mais urbanizada de Santos no século XIX, mas não tão distante. As pessoas que estavam aqui poderiam, de alguma forma, procurar trabalho ou estabelecer contato com o porto, né? Que passa a ser também uma área de trabalho para as pessoas que chegavam de áreas escravas, tais como o interior de São Paulo. Saindo do quilombo do Jabaquara, seguimos em direção à Cadeia Velha de Santos. No percurso, o grupo passou pelo túnel Rubens Ferreira Martins. Construído sob os morros do Fontana e do Bufo, ele liga o centro ao Jabaquara e começou a ser construído em 22 de dezembro de 1949. O prédio foi erguido na década de 1860 e tinha aproximadamente 8 celas como estas. Celas que receberam os presos daquela época. Mas o prédio histórico Cadeia Antiga de Santos não se resume só à questão dos presos. O historiador que está aqui, e eu acho que é o ápice, né, do passeio, poder entrar e sentir de verdade o que é o prédio. Daí, eu queria que você falasse para a gente, este espaço, além dos presos, qual outra característica ele tem? O prédio que a gente chama hoje de Cadeia Velha, ele era o prédio da Casa de Câmara e Cadeia. Ou seja, todo o poder do município, ele se concentrava nesse lugar aqui, né? Então, além da cadeia, nós tínhamos os espaços relacionados à Câmara Municipal, os espaços relacionados ao Judiciário do período do século XIX. Todo município, toda cidade do século XIX é conhecida por, na sua parte central, ter uma Casa de Câmara e Cadeia. Tu que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha. Vários pontos que a gente cotidianamente passa e não se atenta. Então, a encosta do morro, com construções que a gente não nota no dia a dia, mas que tiveram uma representação histórica muito importante. Quando a gente interpreta, a gente consegue ver a gente nisso. Então é como se a gente estivesse contando a nossa própria história. A gente fala da história dos nossos ancestrais, mas também a nossa história, a história da nossa família. O grupo também passou pelo Teatro Guarani, além de grandes eventos artísticos. O teatro abrigou manifestações abolicionistas, incluindo discursos de José do Patrocínio. Seguindo um roteiro histórico, houve uma parada na Igreja do Rosário. Ela é uma das mais belas e antigas de Santos, cuja origem remonta à capela onde se escondiam escravos foragidos, erguida por volta de 1756. A Baixada Santista ela tem muitos pontos. Dentro de uma semana de consciência negra, a gente teria que valorizar muito mais. E deu para reviver essa história? Deu para reviver muito bem essas histórias, né? E assim, a oportunidade deveria ser muito mais aproveitada. O ponto final foi na Bolsa do Café. Apesar de não ter nada ligado aos negros, aparentemente, o prédio foi erguido com mão de obra escrava. Antes da chegada de mão de obra imigrante europeia, que veio justamente para tirar essa mão de obra escrava, porque eles entendiam, meio que já percebiam que a escravidão estava com dias contados, o dinheiro, a fortuna do café, dos fazendeiros, foi construída com o trabalho dos escravizados. Tanto escravizados que vieram da decadente Minas Gerais, né, que o ouro, os diamantes já tinham acabado, ou da decadência do norte do país, do nordeste, dos engenhos de açúcar, mas principalmente do tráfico transatlântico. O Brasil nunca tinha recebido tantos negros quanto recebeu no século XIX. Este foi o primeiro passeio que contou com inscrições limitadas e gratuitas, e foi em alusão ao Dia da Consciência Negra. O roteiro tem a intenção de promover olhares diferentes sobre o patrimônio histórico da cidade,
visitando lugares ligados à causa abolicionista, locais de expressão de poder e de religiosidade, e também mostrar como o tráfico de pessoas escravizadas possibilitou o enriquecimento de comerciantes expressado na riqueza arquitetônica de alguns casarões do centro da cidade.